Olá, minha amiga, olá, meu amigo do canal Raciocínios Espíritas. Tudo jóia? Eu sou o professor Danilo Cruz, voluntário aqui do canal, e estou hoje dando prosseguimento ao nosso estudo da obra Sabedoria do Evangelho, de Carlos Juliano Torres Pastorino. Pois bem, prosseguimos hoje no estudo do segundo volume, caminhando para o final, como eu tenho dito nas últimas semanas. E hoje vamos abordar 2 capítulos, quais sejam os juramentos e o segundo é a não violência. Pois bem, lembrando que nosso propósito aqui é de sermos o mais fiel possível à obra de Pastorino. Então, sejamos fiéis à obra, por isso eu trago pouquíssima coisa da minha visão pessoal a respeito, eu trago pouquíssima percepção a respeito de que outros pensadores falam sobre isso, porque o propósito aqui, nesse nosso estudo, é destrinchar o que Pastorino traz, apresentar a fala que Pastorino nos lega com o seu livro. Então, por isso, falo muito pouco sobre o que eu penso e tudo mais. Mas, obviamente, que em breve a gente vai ter chance de ter também esse diálogo com outros pensamentos, mas isso é um projeto que ainda está no forninho. Em breve aí a gente fala mais a respeito disso. Vamos lá aos capítulos em questão. O que é que a gente aprende aí com Pastorino? Pois bem, o primeiro capítulo é os juramentos. É um capítulo curtinho, baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos de 33 a 37, onde Mateus assim descreve: também ouvistes o que foi dito aos antigos, abre aspas, não jurarás falso, mas cumprirás para com o Senhor todos os teus juramentos, fecha aspas. Continua Jesus falando: eu, porém, vos digo que absolutamente não jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, e nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é uma cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque nem um só cabelo podes tornar branco ou preto. Mas seja a vossa palavra, sim, sim, não, não. Pois tudo o que passa disso procede do mal. Olha aí que texto interessante de Mateus. Pois bem, Pastorino vai dizer que esse texto reproduz o terceiro mandamento do Decálogo, lá do Êxodo, capítulo 20, versículo 7, e Deuteronômio, capítulo 5, versículo 11. E a ordem de cumprir o juramento se deduz de Números, capítulo 30, versículo 3. Os israelitas, na verdade, tinham fórmulas estereotipadas de juramento, eles só podiam jurar dentro daquelas fórmulas, que eram muito frequentes. Eles juravam por Deus, Ha Elohim, pelo céu, Ha Shamaim, pelo templo, Neikelá. E Jesus proíbe completamente os juramentos de qualquer forma, sob qualquer aspecto. Olha aí, Jesus proibindo que a gente faça juramentos. O cristão está proibido de jurar, mesmo seriamente e mesmo judicialmente, sob pena de desobedecer à ordem taxativa de Jesus. Olha aí que impacto isso. A gente às vezes pensa, poxa, nunca soube disso. Pois bem, os cristãos reais vivem e agem com tanta lealdade que basta um sim ou não para garantir a veracidade da palavra empenhada ali naquela circunstância. Então, a gente vai ver que entre os cristãos a franqueza e a verdade devem ser totais e absolutas. Então, os juramentos comuns entre os hebreus daquela época, entre os israelitas daquela época, são analisados por Jesus
e apresentadas as razões que o levaram a proibi-los. O céu, que é o trono de Deus, e essa frase, como aponta Pastorino, provocou ou confirmou certas crenças antropomórficas a respeito da divindade. No entanto, Pastorino vai dizer que é preciso que a gente compreenda o espírito da frase. Estando Deus em toda parte, os céus são a atmosfera impregnada de fluido vital divino. E, portanto, um dos locais em que a divindade se encontra assentada. E é bom lembrar, né, que a gente precisa se perguntar o que é céu, porque para baixo também vai ter céu lá do outro lado do planeta Terra. Então a Terra, também não jure-se pela Terra, a Terra onde se apoia a atmosfera, é imaginada aí como sendo o escabelo dos seus pés. Assim, na verdade, é uma concentração fluídica, inclusive na cidade de Jerusalém, que é citada como uma das cidades, em grego aí colocado sem um artigo, do grande rei. E depois Jesus desce aos exemplos do próprio homem, jurando por sua cabeça, pois nem sequer é a criatura capaz de mudar a pigmentação dos seus cabelos, como aponta Jesus e relembra Pastorino, né? O que prova que, na verdade, ele não é nem dono dos próprios cabelos. Então, quando afirma que a nossa palavra deve ser simples, e esse simples aí é o sim ou não, ele está ensinando que tudo o que for além disso provém do mal. Ou seja, do mergulho do espírito na matéria densa, do emborcamento do antissistema, como falava Pietro Baldi, que é citado também por Pastorino, que investe, na verdade, as positividades em negativismo, na fala de Pastorino. E aí ele diz que a lição é extremamente preciosa para o espírito com E maiúsculo, que deve ser sempre verdadeiro e jamais proferir uma mentira. Olha aí que fala importante. Pastorino diz que uma grande amiga fala que nós podemos, por vezes, não dizer a verdade calando-a, mas jamais devemos falar uma mentira. A fala aí de uma amiga de Pastorino que ele aponta no livro. Então, o juramento ali foi criado pelo vício da personalidade, que quer sempre enganar com astúcias para tirar vantagens em termos terrenos. Então, foram inventadas fórmulas que pudessem garantir a suposta lealdade das palavras das pessoas. Eu juro, a gente falava assim, né, quando era criança, pois bem. Então, a gente vê que até mesmo isso foi ou é desvirtuado aí pela falsidade, como aponta Pastorino. Então, por isso, o aviso lógico e certo de Jesus. Tudo que não é lealdade e veracidade provém do mal, ou seja, exatamente da matéria que prende o espírito na personalidade transitória. Capítulo rápido, fácil de entender, compreensível e nos toca, né? Pois bem, vamos para o próximo capítulo que se chama A Não Resistência, que é baseado na continuação do texto de Mateus, capítulo 5, versículos de 38 a 42, que é ainda o Sermão da Montanha, quando Mateus diz assim: ouvistes o que foi dito, abre aspas, olho por olho, dente por dente, fecha aspas. Eu, porém, vos digo, não resistais ao homem mau, mas a qualquer que te bate na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que quer entrar em juízo contigo e tirar-te a túnica, dá-lhe também a capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e a quem te solicita empréstimos, não voltes as costas. E aí a gente também tem uma complementação do que Pastorino aponta do Evangelho de Lucas, no capítulo 6, versículos de 29 a 30, quando Lucas assim fala:
Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que te tira a capa, não lhe negues a túnica. Dá a todo o que te pede. E ao que tira o que é teu, não lhe o peças de volta. Olha aí que fala interessante. Pois bem, aí Pastorino vai dizer que nesse trecho, Jesus, na verdade, está citando primeiro a lei de Talião, do Êxodo, capítulo 21, versículos de 23 a 25, ou Levítico, capítulo 24, versículos 17 a 24. Também lá em Deuteronômio tem, né? Capítulo 19, versículo 21. Quando ele cita essa lei, ele abole ela completamente. Então ele ordena a não resistência diante dos homens perversos. E esse é um preceito que ele mesmo iria mais tarde ratificar com seu próprio exemplo pessoal, vivenciando na pele, deixando-se prender e deixando-se assassinar como um cordeiro diante de quem o tosquia, como coloca Isaías, o profeta, no capítulo 53, versículo 7, e em Atos, no capítulo 8, versículo 32. Então, ele não resiste nem às autoridades e nem aos esbirros. Ele vai muito além da anriça dos orientais, a anriça dos hindus, a não violência dos hindus. Mas os cristãos ainda não compreenderam toda a extensão desses ensinamentos de Jesus e não no põem em prática, como fala Pastorino. Então, por isso a gente vê que nenhuma resistência deve ser oposta pelos discípulos de Jesus aos exploradores desonestos, que obviamente vão abusar da nossa boa fé. Olha aí que fala, hein? E aí a gente vê que Pastorino vai lembrar que, para confirmar esse ensino, ele cita vários exemplos típicos e populares de facílima compreensão, justamente para que não tenha absolutamente nenhum tipo de dúvida a respeito disso. A gente vai ver que ele não deixa espaço para dúvida diante desse preceito que ele traz. Então, o primeiro exemplo é o da bofetada na face direita. Notem que os comentadores, aí ela vai dizer que a face é direita porque o povo gostava dessas particularidades. Pois bem, de modo geral, a primeira bofetada aplicada com a mão direita fere a face esquerda de quem lhe está à frente. É bom lembrar, né? Então, Pastorino cita Strack Billerbeck, que é dizendo que o rabino satisfazia todas as exigências para esse cargo quando, esbofeteando na face esquerda, apresentava ao ofensor à direita. Então é uma hipérbole que, na verdade, vai exprimir claramente o perdão de não revidar na mesma moeda como Jesus exemplificou ao ser esbofeteado pelo oficial, conforme o Evangelho de João, capítulo 18, versículos de 22 a 23. Já Lucas cita o preceito sem dar aí o pormenor da face direita ou esquerda. Ele não fala qual é a face. O segundo exemplo que Jesus coloca é o processo judiciário diante de um tribunal, quando, na verdade, o contendor, o demandatário, ele quer tirar-nos a túnica, o chiton em hebraico, kutonet, como aponta Pastorino, né? E em aramaico, kitunar, né? E a gente vai ver que era a peça principal do vestuário dos israelitas, era a roupa principal dos hebreus. Então Jesus diz que deve dar-se também o manto, o imation em hebraico, sinla, que na verdade era uma outra peça menos importante, lançada sobre os ombros. Aí a gente vê que Lucas, como aponta Pastorino, nos agrada mais a lógica no momento em que ele enumera. Ele diz que se o contendor tirar o manto, ou seja, o supérfluo, deve o coagido
entregar também a túnica, até mesmo o essencial, contanto que não lute a fim de não perder sua paz espiritual, ou seja, o perdão generoso em que se cede mais do que nos é exigido. Olha aí, Pastorino trazendo uma lição interessante do perdão. E o terceiro exemplo se refere aos pedidos tão comuns entre amigos de favores, que tantas vezes nos aborrecem, é bom lembrar, e Pastorino aponta muito bem, e que nos custam com frequência sacrifícios pessoais que correspondem, inclusive, a caminhar uma milha, em latim, milium, que na verdade passou para o grego como milion, e que valia cerca de 1,5 km, 1,6 km. Então, Jesus ensina que nós devemos sempre atender de boa vontade e fazendo sempre mais do que nos é pedido. Olha aí que fala importante. É a generosidade pura em seu mais belo aspecto, como aponta Pastorino, com a doação de si mesmo até o sacrifício. Olha aí que fala importante, né? E aí, o quarto exemplo que Jesus coloca é justamente o exemplo do desapego. Se alguém pede, deve dar-se sem distinções, como conservou Lucas, né? Dá a quem te pede. Ou seja, jamais recusar qualquer pedido. Esclarece-se esse preceito aí com outras frases. Não virar as costas a quem solicita empréstimo. Olha aí, hein? Coisa nem sempre fácil, como aponta Pastorino, justamente por causa do apego que nós temos às nossas coisas materiais. Então, Lucas tem muito mais força, né, quando ele diz: se alguém tirar o que é nosso, não devemos ir reclamá-lo de volta. Ou seja, deixa estar, deixe-se ir tudo, contanto que o irmão esteja satisfeito e nós permaneçamos numa paz inalterável em termos espirituais. E aí Pastorino vai dizer que a lição de Jesus vai muito além do ahimsa, né, que é o que eu falei agora um pouco, da não resistência, da não violência, como ele já disse anteriormente, né, e é, na verdade, uma das mais preciosas lições para a individualidade. Porque é, sobretudo, para essa que vale, é para a nossa individualidade. Enquanto a personalidade está mergulhada no polo negativo, no chamado antissistema, como eu falei agora há pouco, na fala de Pietro Baldi, essa lei dificilmente poderá ser posta em prática de maneira total, de maneira completa. E aí, Pastorino vai dizer que, a seguir, literalmente, o preceito, a personalidade seria destruída pelo animalismo, justamente com a perda de seu veículo físico, como ocorreu, na verdade, a Jesus. Daí, Lobsaliug Rampa, como aponta Pastorino, né, diz que mesmo os grandes espíritos na Terra sempre apresentam algum defeito para poderem permanecer na crosta entre os mortais imperfeitos. Ele tira isso do livro Você e a Eternidade, em espanhol. E aí é interessante a gente perceber que, por mais adiantada ou por mais evoluída que seja a individualidade, enquanto essa individualidade convive nesse polo negativo da existência, que é estar encarnado, há que pensar aí de defender-se para sobreviver. Então, se puser em prática na matéria, sem distinções, esses preceitos, ver-se-á, na verdade, despojada de tudo, ou seja, privados os seus filhos do essencial, e disso sem vantagem justamente para os aproveitadores, porque não contentaria eles estariam ainda incontentes mesmo se aproveitando.
Então, materialmente, no polo negativo, a individualidade deve agir com a simplicidade das pombas, mas com a prudência das serpentes, como fala Mateus no seu Evangelho, no capítulo 10, versículo 16. Justamente para não prejudicar a própria evolução e a evolução daqueles que querem apropriar-se de tudo. Olha aí que fala importante de Pastorino, hein? Então, não é a matéria em si que interessa. O que importa realmente é o desprendimento das coisas e das pessoas. A gente precisa entender, como aponta Pastorino, que esses preceitos são espirituais, então precisamos entender espiritualmente no campo da individualidade. Jamais revidar um mal com outro mal. Do contrário, quando se receber uma ofensa moral, ou mesmo uma ofensa material, nós precisamos retribuir essa ofensa com um benefício. Nem que seja uma oração, nem que seja uma prece em favor dos coitados ignorantes, como disse Pastorino, que não sabe quem faz o mal a si mesmo o faz. Quem faz o mal, na verdade, a si mesmo faz esse mal. Então, daí esse simbolismo de oferecer a outra face. Ou seja, é de generosamente oferecer um favor a quem nos magoou, como um bem, na verdade, a fazer a quem nos causou um mal. Causou um mal, você oferece a outra face, oferece um bem. Entretanto, Pastorino diz que não apenas as ofensas pessoais referidas nesse exemplo, mas também quando, na verdade, o prejuízo é causado aos haveres, aos seus pertences que foram emprestados à personalidade para a sua viagem durante a permanência aqui no planeta Terra. Então, Pastorino vai dizer que, por isso, melhor que se aborrecer em contendas judiciárias é ceder o que nos exigem e, se possível, alguma coisa a mais, inclusive. Contanto que a gente não crie desarmonia, contanto que a gente não crie inimizade com as manifestações divinas que são as demais criaturas, ou seja, todos somos manifestações divinas. Então é preciso se harmonizar depressa com o adversário enquanto ainda estás no caminho com ele, como aponta o Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 25. E aí a gente precisa lembrar que assim também o exemplo de generosidade nos toca, é jamais recusar a doação de si mesmo para atender às solicitações que de nós requerem sacrifícios pessoais. Pastorino chega a dizer que nosso eu profundo é que deve dirigir o nosso eu pequeno de forma que esse se sacrifique, caso seja necessário acontecer, justamente para que a gente consiga satisfazer as precisões, as necessidades dos companheiros de viagem, as suas exigências, a fim de cada vez mais ir preparando a harmonização e a união dos espíritos. Olha que interessante, E aí, Pastorino vai então caminhando para o fim, dizendo que finalmente é preciso dar sempre e emprestar sempre a quem nos pede no campo espiritual. Porque no domínio da matéria, a gente não pode, obviamente, dar uma arma a quem pretenda se suicidar, por exemplo, Então, a gente não pode fornecer dinheiro, inclusive, Pastorino diz que talvez seja indispensável para nós esse dinheiro, para que a outra pessoa desperdice esse dinheiro na mesa de jogo, por exemplo. Mas nós podemos dar sempre, no mundo espiritual da individualidade, nós podemos ajudar sempre, seja com palavras, seja com ações, seja com a força do pensamento, seja com a prece, a gente pode sempre ajudar no âmbito espiritual. E aí a frase que a gente lê em Lucas, que é: ao que tira o que é teu, não lhe o peças de volta,
Pastorino vai dizer que nessa frase contém em si um dos maiores ensinamentos para o espírito, ou seja, espírito com E maiúsculo, que temos nós na terra que seja propriedade nossa, a não ser os dons espirituais, os dons morais e intelectuais. E aí Pastorino vai dizer, metendo o dedo na ferida, que todo o resto é tão ou mais transitório que nosso próprio corpo denso. É tudo empréstimo que vai nos facilitar a viagem pela crosta, mas aqui nós deixaremos tudo, porque nada para cá trouxemos e nada daqui levaremos, como disse Paulo na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7. Então a gente precisa compreender que nós não devemos nos aborrecer e nem nos entristecer se alguém nos tira algo, se alguém nos furta alguma coisa material. Ocorreu ali simplesmente que o empréstimo mudou de mãos. Olha que fala importante aí para a gente refletir. E se algo nos foi subtraído, é porque alguém mais precisa ou alguém mais merece do que nós. Olha aí que fala importante de Pastorino. É preciso que a gente eleve um pensamento ao Pai, numa prece sincera, para que esse ou esses objetos sejam mais úteis a essa pessoa ou a essas pessoas do que foram enquanto estavam conosco. E aí é preciso que a gente veja nisso a lição do desprendimento. A gente precisa perceber que não cabe resistir a quem nos fere, não contender em litígios judiciários, mas sim ceder. De qualquer forma, nós teremos um dia que deixar tudo, em última análise, né? Então, o Pastorino propõe que a gente se desapegue logo, que a gente não recuse um sacrifício pessoal, que a gente se lembre que todo o bem que nós fizermos a qualquer pessoa é a nós mesmos, em primeiro lugar, que o fazemos. É para a gente aquele bem, na verdade, né? Antes de atingir a criatura favorecida, diz Pastorino, aquilo atinge a nós mesmos, porque modifica a nossa aura, harmoniza a nossa aura, e ao elevar as nossas vibrações internas, aquilo ali nos faz nos aproximarmos da sintonia do Pai, que é um Pai de amor, doação. Então, o Pastorino chama a atenção para que a gente se lembre de que Deus se doa a todos, santos ou criminosos, evoluídos ou atrasados, fornecendo a todos a própria vida divina sua, para que seja utilizada por todos livremente. Então, o exemplo divino, como se verá adiante, a gente vai ter a chance de ver isso em breve, né? Que é: sede perfeitos como é perfeito vosso Pai Celestial, no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículo 48. Muito em breve a gente fala disso, né? É a maior lição dada à nossa individualidade, e nós temos que seguir esse exemplo dado por Jesus, se a gente quiser verdadeiramente atingir o Pai que habita dentro de nós, se a gente quiser nos unificar a Ele. E aí é preciso que a gente perceba que mais se avançará ainda nesse mesmo teor na lição que a gente vai ver na próxima semana, com fé em Deus. Não temos mais estudos aí pela frente, mas é interessante, né? Porque estamos sempre sendo convidados ao desapego, que é uma tarefa árdua, difícil, não é nada fácil, mas estamos aqui para aprender. Então, que a gente se mire nesse exemplo de Jesus e consiga verdadeiramente merecer o título de discípulo dele. E de melhor ainda, médium do amor dele onde quer que estejamos. Maravilha, até semana que vem, com fé em Deus, um grande abraço. Tchau, tchau.